Evangelho, sábado da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias devia vir primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória de São João da Cruz, sacerdote e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje para o 17º capítulo do Evangelho de São Mateus. No dia em que nos dá a graça de celebrar a memória de São João da Cruz, que já falaremos um pouco a seu respeito. No Evangelho de hoje, Jesus, descendo com seus discípulos, recebe da parte deles uma pergunta. Diz o texto que ao descerem do monte, os discípulos então perguntaram a Jesus: por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E a partir dessa afirmação que os escribas trazem, segundo a tradição do Antigo Testamento, Jesus vai explicar a razão da vinda de João, a razão da vinda de Elias, aquele que deveria colocar em ordem, restaurar todas as coisas, o papel de chamar a conversão, a endireitar os caminhos para a vinda do Messias. E esse é João Batista. Logo os discípulos compreendem qual foi o papel de João e entendem, mesmo que Jesus não faça um aceno direto à figura de João, que trata-se dele, Elias, que deveria vir. Santo Irineu vai escrever essa página falando sobre João Batista, que nos ajuda a compreender um pouco mais. Vai dizer Santo Irineu: a propósito de João Batista, lemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas: será grande aos olhos do Senhor e reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá à frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais e seus filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar, olha que lindo, um povo para o seu Senhor. Para quem preparou João um povo e diante de que Senhor ele é grande, diante daquele que disse que João era mais que um profeta, e que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Grandes palavras do elogio de Jesus a São João Batista, porque João preparou um povo anunciando a vinda do Senhor aos seus companheiros de servidão e pregando-lhes o caminho da penitência, a fim de que quando o Senhor chegasse, eles estivessem em estado de receber o seu perdão, estivessem contritos de coração e dispostos a regressar àquele de quem se tinham afastado pelos seus pecados e as suas transgressões. Por isso, ao trazê-los de volta para o Senhor, João preparava para ele, para o Senhor, um povo com boas disposições, com um espírito contrito e com o poder de Elias. O evangelista, São João, diz-nos: apareceu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz,
a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho dela. Esse precursor, caríssimos irmãos, João Batista, que dava testemunho da luz, foi enviado pelo Deus que tinha prometido, por meio dos profetas, enviar o seu mensageiro diante de seu filho, para lhe preparar o caminho. Quer dizer, para dar testemunho da luz, com o Espírito e com o poder de Elias. Compreendem agora a afirmação feita pelo Senhor no Evangelho de São Mateus? É precisamente por João ser uma testemunha que o Senhor diz que ele é mais que um profeta. Todos os outros profetas anunciaram a vinda da luz do Pai e desejaram ser julgados dignos de ver aquele que pregavam. João profetizou como eles, mas viu o presente, mostrou, afirmou: eis o Cordeiro de Deus, e convenceu muitos a crerem nele, de tal forma que ocupou simultaneamente o lugar de profeta que anuncia e também, podemos dizer, de apóstolo. Foi por isso que Cristo, Senhor, nos disse que ele era mais que um profeta. Olha que lindas palavras de Santo Irineu. Não apenas anunciou que vinha e preparou os corações, mas apontou, mostrou, e também ele o seguiu. Convenceu muitos a crerem nele e a segui-lo. Esse é o papel do apóstolo, não é mesmo? Aquele que conheceu o Messias, que o anuncia, que o chama o povo para ir até ele e que faz muitos segui-lo. Olha que fantástico. E aí Santo Irineu faz essa conclusão. Ele foi mais que um profeta, e é verdade. Como é bom, queridos irmãos e irmãs, nesse período de preparação para o Natal do Senhor, nas vésperas da terceira semana, tomarmos esse sinal de São João Batista como referência para a nossa vida e para o nosso coração. O caráter profético e a postura de apóstolo de São João Batista nos ilumina muito para o nosso caminho durante esse tempo de advento. E hoje a igreja também nos entrega a memória de São João da Cruz. E gostaria de trazer para vocês essa breve biografia de sua vida, retirada das próprias páginas dos nossos irmãos carmelitas. São João da Cruz recebeu o nome de batismo de João de Iepes. Nasceu em Fontiveros, perto da região de Ávila, na Espanha, no ano de 1542. Seu pai, sendo de uma família nobre, a tudo renunciou para casar-se com sua mãe, que era uma órfã. Uma coisa realmente desconcertante para a época, que um nobre casasse com uma pobre órfã. João de Iepes, dessa forma, acaba nascendo em um lar pobre, mas de muito amor. Pobre porque o seu pai perde, então, muitos dos direitos da família para poder ter como esposa aquela que era uma mulher muito pobre. A sua pobreza depressa se transformou em miséria com a morte de seu pai. Então, uma decisão muito forte e significativa do seu pai, de amor por sua mãe. Porém, quis o Senhor que seu pai partisse jovem. Em Medina del Campo, João foi recolhido, então, num orfanato. Olha que coisa! Por conta da pobreza que depressa já havia levado a vida de seu pai e agora arriscava de levar a vida do pequeno. Enquanto estudava, trabalhou ele também no hospital de Medina. E durante 10 anos tratou doentes e conheceu as histórias mais inverossímeis e as dores mais atrozes dos seres humanos.
Aos 21 anos de idade, sem nada dizer a ninguém, João dirigiu-se ao convento dos Carmelitas, onde tomou o hábito carmelita e recebeu o nome de Frei João de São Matias. Para João, a escolha da ordem carmelita era plenamente justificada, sendo o Carmelo a ordem de Maria e tendo João de Ipes tanto amor à Virgem Maria e tendo ela livrado ele de alguns perigos na sua infância, escolheu servi-la e assim agradecer-lhe por tudo que fez, pois Maria foi a mãe que não o desamparou em todas as suas dores. Estudou ele em Salamanca e celebrou a missa pela primeira vez em Medina do Campo. E foi exatamente ali que, no ano de 1567, ele conheceu Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, que o convidou para primeiro carmelita descalço e fundador entre os frades do novo estilo de vida que ela mesma havia iniciado entre as irmãs. Santa Teresa de Ávila havia começado, com a autorização da Santa Igreja, uma reforma da ordem. E São João da Cruz, que buscava uma vida de maior austeridade e penitência no amor ao Senhor, conhecendo Santa Teresa, imediatamente identificou que o Senhor o chamava a acompanhá-la. O verão do ano 1568 foi muito importante, pois vestiu pela primeira vez o hábito dos carmelitas descalços, feito precisamente pelas mãos de Santa Teresa de Jesus. Dirigiu-se a Duruelo, onde, durante todo o verão, foi preparando e transformando uma velha e pobre casa naquele que seria o primeiro convento da nova família carmelitana. No dia 28 de novembro desse ano, primeiro domingo do Advento, chegaram Frei Antônio de Jesus e Frei José de Cristo, que deram oficialmente, junto com São João da Cruz, com João de Epes naquele momento, início à nova ordem. A partir desse dia, Frei João de São Matias, que agora esse era o nome dele, passou a chamar-se de Frei João da Cruz. Então o nome João da Cruz vem com o início da família carmelitana descalça. Quando Santa Teresa de Jesus foi nomeada prioresa do convento da Encarnação na cidade de Ávila, pediu a São João da Cruz que se dirigisse para sua cidade como confessor das irmãs deste convento. Aqui permaneceu ele durante 5 anos. Frei João da Cruz realizou em Ávila verdadeiros prodígios, o que levou os abulenses a ganharem por ele verdadeira admiração e um profundo respeito. Contudo, as carmelitas descalças de Ávila não ficaram contentes com a fama e o apreço que o povo tinha por Frei João da Cruz e pelos padres carmelitas descalços, e prenderam Frei João da Cruz. Tudo fizeram para que Frei João abandonasse essa nova ordem iniciada. Assim, os freis carmelitanos calçados procuraram de todas as formas impedir que Frei João da Cruz continuasse a nova família religiosa apenas começada, os carmelitas descalços, ou seja, a reforma da vida carmelitana dentro do ramo masculino. Frei João da Cruz respondeu-lhes então: quem procura seguir a Cristo pobre não precisa de joias nem de ouro, mas apenas do seu amor e da sua graça. De dezembro a agosto, Frei João permaneceu no cárcere, sofrendo inúmeras dores. Depois de ter sido impedido de celebrar a missa, Frei João decidiu, em uma oportunidade, fugir. Antes de o fazer, ofereceu ao seu carcereiro uma cruz de madeira feita por si, pedindo-lhe perdão de todos os trabalhos que lhe tinha causado durante o cárcere. Numa noite de agosto, correndo os maiores perigos, desconhecendo em absoluto a cidade de Toledo e sem a ajuda de ninguém,
muito debilitado fisicamente no limite de suas forças, conseguiu finalmente escapar da prisão. Acolheu-se no convento das Carmelitas Descalças, onde tudo foi feito durante 2 meses para que pudesse recobrar a sua saúde muito fragilizada por causa do cárcere. Assim que deixou a cidade de Toledo, Frei João passou por inúmeras tormentas dentro da própria ordem. Depois do capítulo de Madrid, partiu para o convento de La Pinuela, onde pretendia terminar os seus escritos, os famosos escritos que nós conhecemos: Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, Chama de Amor Viva e o Cântico Espiritual, enquanto aguardava a ida para o México como missionário, o que não chegou a acontecer, uma vez que ele adoeceu. Acabou por ser levado para Ubeda, onde foi recebido com muito carinho, mas a doença se agravou severamente, e os últimos dias de Frei João da Cruz foram repletos de dores e sofrimentos que ele oferecia a Jesus pela conversão de seus irmãos e pelo crescimento da reforma da ordem. No dia 14 de dezembro de 1591, dia de Nossa Senhora, aos 49 anos, na cidade de Ubeda, Frei João da Cruz faleceu. Foi beatificado mais tarde por Clemente X, em 1675, e declarado santo por Bento XIII, em 1626. É doutor da Igreja e padroeiro dos místicos e poetas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de São João da Cruz, que mesmo sofrendo as maiores dores nesse mundo, jamais deixou de amar e anunciar o nome de Jesus, e de segui-lo intensamente e fazê-lo conhecido e amado por todas as partes. Assim também o nosso coração se empenhe para amar o Senhor e fazê-lo conhecido e amado, assim como São João Batista também o fez. Que pela intercessão de São João Batista e de São João da Cruz, o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo e toda a família carmelitana, rogai por nós.